Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma grande entrevista, sempre ouvindo as personalidades da cidade, pessoas que ajudaram a construir a nossa Floripa, Florianópolis, uma cidade promissora que vem se tornando cosmopolita. E temos manezinhos por aí, manezinhos que também foram morar em outros lugares e mesmo assim fazem parte do nosso contexto, da nossa história e precisam nos contar aquilo que viveram, né? Hoje recebendo César Seara Neto, ele que é engenheiro civil, engenheiro de segurança, manezinho, um grande entusiasta do remo, ex-remador, voltou a remar recentemente, mas né, o tempo áureo do remo foi nos anos 80. Mora em Porto Alegre desde 1993, já morou em São Paulo, já morou em Goiás. Está um bom tempo fora da cidade, mas não se desliga dela, sobretudo no que diz respeito ao remo, um esporte secular, admirado por muita gente e que faz parte da história do desporto brasileiro, né? Antes mesmo do futebol, que é o grande esporte popular, mas o remo tem o seu charme, o seu glamour e a sua continuidade, afinal, os clubes estão a todo vapor. Seara Neto, que é o teu nome de guerra, o César é só para contextualizar no início da entrevista. É um prazer te receber aqui no Café e Prosa, você que já acompanhou várias entrevistas, chegou a tua vez, chegou a hora de contar a sua história. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, Vandrei, é bastante interessante. Normalmente no canal do YouTube eu faço o papel contrário, eu que pergunto para as pessoas para responder, então é muito mais confortável a gente perguntar para os outros do que a gente ter que responder. Não, mas dá. É sempre um bate-papo interessante, franco, aberto, leve e solto. Ô, Seara Neto, me diz uma coisa. Vamos começar lá dos primórdios. Como foi a infância em Floripa, hein? Essa tua ligação já com o remo de cedo. Relembra aí o passado, os amigos, onde tu nasceste, né? As brincadeiras, enfim. Pois é, eu acho que eu nasci, a minha família morava na Crispim Mira, mas logo depois a gente se mudou para Hercílio Luz, bem onde minha mãe mora hoje, na frente da antiga rodoviária. E depois, logo em seguida, nós voltamos para Crispim Mira, tinham 3 casas iguais, que elas pertenciam à Associação Irmão Joaquim, Sim. onde meu avô era provedor, o Silvio Machado, e nós morávamos na casa do meio. A minha avó morava na casa do lado e logo abaixo tinha o beco da Crispim Mira, que morava toda a turma dos amigos do meu irmão ali. Então, embora eu fosse mais velho do que eles, eu brincava muito com eles também. Sim. Isso já... nós moramos ali até o ano de 82. Então, Florianópolis naquela época, eu me lembro daquela rua ainda era paralelepípedo, aí depois ela foi asfaltada. Então foi uma época boa, porque a gente andava muito a pé, ou de bicicleta. Florianópolis era muito interessante, era bem pitoresco aquela época. E aí na infância já surgiu essa familiaridade com o remo, como foi isso? De onde veio essa paixão pelo remo? Pois é, tem coisas que elas ficam na nossa memória, mas a gente não consegue com certeza dizer o que é. Mas eu acredito que foram uma soma de fatores. Quando eu imagino que não existiu o aterro, porque teve uma regata na sede antiga do Aldo Luz, Sim. que era ali na João Pinto, ali, João né? Pinto. Nos fundos dela era para João Pinto. E o meu pai me levou lá. O meu pai é muito amigo da família Boabaide. Os Boabaide, todos eles eram remadores, os 6 irmãos foram remadores. E o meu pai me levou para assistir uma regata lá. E o Aldo Luz ganhou a prova do 8. E foi uma festa danada. Eu era muito pequenininha, aqueles homens tudo grande lá, o Wilson Boabaide. Então aquilo foi uma coisa que me chamou a atenção. Quando a Ponte Colombo Salles ela foi aberta, o meu pai tinha uma camerazinha, uma Olympus Trip 35, e ele gostava de tirar fotografia, e nós estávamos caminhando na passarela e vinha vindo um duble do Martinelli, um duble esquife. Sim. Remando, e o meu pai tirou uma foto e eu não sei se ele botou uma lente de cross screen, eu acho, que dava aqueles raiozinhos do reflexo d'água, e aquilo ficou muito bonito. E ele disse, olha só que barco bonito remando, não sei o quê.
Então ele de certa forma, ele elogiou aquilo ali. Depois eu conheci também o Valmor Vilela, que foi campeão sul-americano na década de 50, junto com o Valmor, com o Manuel Silveira. Ele era amigo do meu avô, trabalhava com meu avô, César Seara. Era um homem forte pra caramba. Mas eu acho que o que deu o estalo mesmo foi no ano de 80, um amigo meu, o Wallace Lobo, o avô dele reformou um bote pesado, um bote assim para pesca lá em Canasvieiras. E aí a gente botava o barco na água para remar. Naquele mesmo ano foi quando eu conheci a turma do Varrenchuga, né, a Cássio Carreirão e um dos meus amigos lá, o Marcelo Roberto da Silva. Marcelo Galego. Era remador do Aldo Luz. E eles, não, vai remar lá no Aldo Luz e tal. E nessa época o presidente do Aldo Luz era o Marco Aurélio Boabide, muito amigo do meu pai. Então tudo conspirou para eu remar. Então quando terminou o verão de 80, eu me apresentei no dia 23 de fevereiro lá no Aldo Luz, que era uma terça-feira. Por que não na segunda? Não foi na segunda porque eu botei o relógio para despertar, mas eu não estava acostumado a acordar cedo, não conseguia acordar cedo. Então tinha aula às 7h30 no Bardal. Então nesse dia eu comecei a remar no Aldo Luz. E aí desde então eu fui me afeiçoando pelo esporte e foram quase 6 anos de... Remava e depois ia para aula. Remava e ia para aula. Pegava uma Caloi Berlinetta, aquela que o guidão era um V assim. Aí saía pedalando da Crispim Mira, descia Rio Branco, vai e volta, descia o Morro da Rita Maria, não passava carro nenhum a milhão aquilo ali e chegava no clube. Depois ia de bike pro colégio? Depois ia de bike pro colégio. Na Trindade? Não, o Bardal era na galeria, no Centro Comercial ARS. Ah, antes, depois foi pra Trindade. Foi nessa época que eu estudei ali. Legal. Aí tinha um lugarzinho lá que eu pagava um aluguel lá, acho que R$3 por semana para deixar a bicicleta. Legal. E aí, nesse período, remando pelo Aldo Luz, bons momentos, boas conquistas? Essa época do remo foi muito interessante. O interessante da história do remo, minha, que é o que eu pretendi contar aqui no livro, foi que o meu lema aqui das histórias de remador, que medalhas não são capazes de contar. Porque ganhar uma competição é interessante, é bom, a vaidade nossa vai lá em cima, né? A gente tem orgulho disso. Mas por trás da medalha é que tem a parte bacana. E o meu pai foi, a parte bonita da história. Porque eu comecei a remar e ele me seguiu no remo. Porque normalmente os filhos acabam praticando os esportes que os pais praticam. E foi o contrário. E o meu pai ele foi um grande dirigente de remo. Para mim ele foi o melhor. Né? Eu sou suspeito para falar porque eu sou filho, mas isso daí que foi a parte bacana. E lógico, além disso, a quantidade de amigos que a gente fez, que a gente tem. Hoje mesmo de manhã, antes de sair, eu fui lá no Aldo Luz para fazer um treino. Aí já encontrei um amigo recente, já reencontrei um amigo de longa data, daquela época, da década de 80. Vários deles estão viajando, foram no Campeonato Mundial de Master. Então são amizades que a gente percebe quando a gente se afasta, no meu caso, que moro longe, mas quando a gente retorna, que a gente se encontra, tá ali, alinhado, as coisas estão naturais, normais, não tem protocolos. Assim. Ô Ceará Neto, daí você viveu até os 20 e poucos anos de Floripa e por razões profissionais teve que buscar o seu caminho. Isso foi uma decisão difícil para mim. No ano de 86 eu estava começando o 4º ano de engenharia, então a gente precisava fazer estágio, precisava estudar, tinha aula de manhã, de tarde, de noite, aí o horário daqui, horário dali. E o remo naquela época era um remo, ele só era praticado para vitória. O único objetivo de quem praticava remo era a vitória.
Não existia o remo que tem hoje em dia. O Vandrei tem, sei lá quantos anos, 30 anos. Eu quero remar porque eu acho bonito o remo, é uma prática desportiva bacana. Vai lá, pratica. Se tu quiser competir, pode até competir, mas se tu não quiser competir, não tem problema nenhum. De praticar atividade física. Como atividade física para ganhar saúde, como qualidade de vida. E naquela época não tinha. Ou tu ia para as cabeças para ganhar, ou tu ia ser um qualquer ali que não tinha sentido. Então eu cheguei e vi. Ou eu vou estudar engenharia, ou eu vou continuar remando e vai prejudicar os estudos. Eu não vou conseguir me formar no tempo, vou ter que ficar um semestre, 2, 3 semestres a mais. E eu não queria, porque o curso de engenharia é um curso pesado, né? Então, sim, se tu fica te amarrando muito, aquilo lá acaba ficando pesado. Então, tive que seguir o curso de engenharia, me formei, comecei a trabalhar aqui na construção da terceira ponte, que estava em andamento. Aí a obra deu uma certa parada e tal. Apareceu uma oportunidade para eu ir morar em Santos. Era uma outra empresa do grupo, uma coisa diferente, que eram uns tubos de polietileno, novidade que estava chegando no Brasil. E fui, e aí seguiu a vida. Sente falta de Floripa? Sim. Eu vim para cá essa semana para passar uma semana com meu pai aqui, fazendo um tratamento de saúde. Mas só pelo fato de estar aqui, mesmo tendo que levá-lo para uma clínica para fazer o tratamento, só de pegar a beira-mar, de circular, parece que o ar aqui é mais leve. Familiar. Não sei, aqui passa uma... Parece que quando tu cruza a ponte, tudo quanto é problema de peso, parece que fica para trás ali no continente. Aqui na ilha parece que só entra coisa boa. Mas a cidade mudou? Demais, demais. Principalmente as pessoas. Estava almoçando agora no Sorrentino, ali do meu primo Ni Machado. E fui ali de propósito, claro, né? Para encontrar meu primo, amigo de batucada, de tantas... festas, aventuras que a gente passou junto. Ele é mais novo, mais da idade do meu irmão, mas ele que começou com a história de batucada, né? Também? Fosse batuqueiro também? Também desfilei 3 anos em bateria de escola de samba. Protegidos? Protegidos. A primeira escola que a gente desfilou, principalmente por causa do Nivaldo, né? Sim. E a Protegidos tinha uma bateria, né? Naquela época era famosa, né? A bateria da Protegidos e tal. E aí eu fui... Era o Rato ou era o Camargo, o mestre de bateria? Não, o Rato já estava naquela lá de Filhos do Continente. Filhos do Continente. Acho que é Filhos do Continente ele dava. Não sei se era o Camargo que estava. Acho que era. O Camargo, ele é daqui de Florianópolis? Sim. Acho que era ele. Eu me lembro que tinha o Hélio, o 60, que era o diretor, sim, o Nilo. Nilo Padilha. O Albertino tocava. Sim. O Bonga. O Bahia, só velha guarda. Isso é no tempo da Paulo Fonte. Isso, Paulo Fonte. O carnaval também vivesse um pouco? Até quando eu morei aqui, sim. Aí depois que eu saí de Florianópolis, o carnaval, sei lá, parece que acabou, perdeu a graça. Sim. Não sei se quando eu voltava pra cá, pra Florianópolis, aí carnaval eu queria o quê? Ir pra praia, ficar descansando. Não ficar muito na muvuca, assim. E o futebol? O futebol eu nunca fui muito bom de bola, né? Tanto é que acabei indo pro remo, né? Mas eu sempre fui um cara esperto, né? Eu sempre tive uns amigos que eram bons de bola, né? Então aí a gente tava sempre junto ali, né? Chegasse a jogar no Varrinchuga, não? Não, no Varrinchuga eu nunca joguei. Jogava as peladas que a gente fazia lá no 12, lá. Mas, festa, né? Pelada e festa, né? Mas vestir a camisa do Varrinchuga para jogar no time eu não era qualificado. Ô Seara Neto, e teu pai, cara? Teu pai, César Seara, filho? Júnior, é uma figura emblemática da nossa cidade, né? É impossível falar de você sem falar dele, né? Tem uma história bonita também aí, foi morar no Rio, né?
o teu avô também, o César Seara, né? Nos conta essa história, a história que envolve Florianópolis, né? Esses laços com o Rio de Janeiro, que também tem remo, carnaval e futebol. Floripa e Rio de Janeiro tem muito, né? Muita ligação. O vô César sempre gostou assim de uma parte mais intelectual. Nasceu aqui ele. Ele né? nasceu aqui também. E eu acredito que o meu bisavô, o Alcebia de Seara, também tenha nascido aqui ou em São José. Agora me fugiu. E o vô César, ele sempre almejava coisas maiores. Era até meio tido assim como o louco da família, né? Assim, que queria desbravar as coisas. E foi estudar agronomia no Rio de Janeiro. Não sei. Que era a capital federal. Sim. E como dizia o meu pai, é a capital cultural do Brasil. Sim. Embora tenha perdido o título de capital federal, o Rio de Janeiro ainda... A cena cultural do Rio de Janeiro... A cidade maravilhosa inspira, né? Sim. Samba, enfim, Os né? movimentos, enfim. Tudo. E o vô foi para lá, estudou, conheceu a cidade, voltou para Florianópolis, casou, meu pai nasceu. E aí, quando meu pai tinha acho que 8 anos de idade, eles foram morar no Rio de Janeiro. E, de novo, o que o Rio de Janeiro tinha de bom voltou a ser melhor. Então, o pai nasceu em 42, eles foram morar lá bem na época da Copa de 50. Da inauguração do Maracanã. O meu pai não foi, não deixaram o meu pai. O pai queria ir ver o jogo, porque meu avô, ele, além de ser agrônomo, ele gostava de tocar harmônica, tocava violão, gostava de pintar, tem um quadro lá na casa da minha mãe que ele pintou. Ele era bem eclético e ele gostava de escrever crônicas também. Sim. Ele era cronista esportivo, trabalhou no Jornal dos Esportes, numa época que o Jornal dos Esportes era muito forte. Rosinha? Rosinha, então tinha nomes poderosos, Ari Barroso, que era um flamenguista inveterado, o José Lins do Rego também, que era outro flamenguista, e o meu avô ficou amigo deles e óbvio que foi... Mário Filho. Né? O Mário Filho, meu pai, eu acho que não sei se ele teve muito contato com ele. Mas... Deve ter tido, porque nessa época aí, ali no final dos anos 40, é que teu pai era criança, né? Em 50, né? Mais o teu avô. Teu avô deve ter tido contato. Porque o Mário Filho foi um dos grandes lutadores do estádio Maracanã, para ser ali onde é hoje, na região da Tijuca. Ele, com o jornal, fazendo campanha para ser ali, porque ia ser lá em Jacarepaguá. E o Ari Barroso, que era narrador e vereador à época, lutando por isso também. Uhum. Então, teu avô participou desses momentos aí, né? É provável que ele tenha... Que ele viveu isso aí, ele viveu. O meu pai, ele conta que o vô César foi para Guatemala fazer a cobertura de uma turnê que o Flamengo foi fazer. Sim. E na volta, ele sobrevoando a selva amazônica, os aparelhos lá que eles usavam para comando, para localização, porque não era radarzinho, era os negócios calculados na mão lá que eles usavam, né? E não dava, e eles ficaram meio que perdidos por cima da selva para saber onde é que eles estavam. Então foi uma aventura assim. Voltando da Guatemala. Voltando a Guatemala. Tá, e aí o que deu essa história? Eles conseguiram se localizar depois e aterrissaram em algum Macapá da vida. Eu não sei direito o que foi. Mas isso foi relatado, o vô escreveu isso no Jornal dos Esportes. Entendi. Eu vi há uns 10 anos, não, uns 8 anos atrás, quando a gente foi no Rio de Janeiro, a minha esposa é bibliotecária e ela bateu o pé que queria conhecer a Biblioteca Nacional. Sim. E realmente, o prédio da Biblioteca Nacional é uma coisa lindíssima, Lindíssima. Né? Na frente da Cinelândia. Tá? E aí eu disse, não, agora que a gente tá aqui, eu quero pesquisar alguma coisa. Aí eu fucei e consegui achar alguns textos que o meu avô escreveu. Pô, isso dá enredo de escola de samba, hein? Um manezinho jornalista que atuou no Rio de Janeiro, hein? Dá enredo, dá livro, né? Dá uma série de coisas. Né? Para fazer um livro, aí eu acho que teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada. E aí ele morou muito tempo lá, o teu pai e o teu avô? Eles moraram, acho que foi dos anos...
Anos 50 até 56, 58, eu acho. Pegou aquele tricampeonato do Flamengo ali, que o Flamengo tava anos, né? Anos sem ganhar e foi tricampeão nessa década. E aí foi ali que instituíram São Judas Tadeu como padroeiro do Flamengo. História aí dos anos 50. Essa do São Judas eu não sabia. É, São Judas Tadeu. Foi o primeiro tricampeonato do Flamengo, não foi? Eu acho que foi o segundo. Ou o segundo, né? O segundo, acho que é o segundo. É o segundo. É, Mas o Flamengo era o vô de vocês que trouxe o Flamengo pra vocês, é isso? aí não tinha como, né? Eu me lembro quando eu era criança, o meu pai escutando o jogo No rádio e dizendo, ó, vocês vão ouvir falar de um tal de Zico. Isso nos anos 70. Nos anos 70. O Zico, acho que Ele estreou em 71. ele profissionalizou em 71, não foi? É. Acho que foi isso aí, 71, 72. Mas ele já era Flamengo, né? Teu pai, sim. teu avô, tudo. E aqui Figueirense, né? E aqui Figueira. O meu avô foi técnico do Figueirense. Ele teve que assumir a presidência do Figueirense interinamente, porque o presidente deu baixa lá, sei lá, desistiu, o que aconteceu, renunciou. Não sei. Mas isso acho que foi antes do meu pai nascer, acho que foi em 37 ou 39, não tenho certeza. E eu fui num jogo em 70 ou 71 com o vô César, ainda quando o Figueira tinha só as arquibancadas de concreto, assim, tinha as sociais, ficava à esquerda, assim. Sim. As cadeiras. Não, e além da família Seara no Figueirense, tem a família Machado, né? Que é o outro lado de vocês, né? Que teve todo o envolvimento dos Machado no Figueirense, né? O meu avô tinha cadeira lá, o Silvio Machado. Ele nunca foi ver jogo do Figueira, mas ele tinha. Mas ele tinha propriedade. A gente usava lá. Eram 3 cadeiras que tinham. Acho que 2 eram do vô e outra era do meu pai. Acho que era alguma coisa assim. Mas eram bons tempos que tinham. Aliás, ele deveria ser parente direto do Machado, que foi prefeito, né? Do Oswaldo Machado. Irmão. Irmão, né? O tio Oswaldo era acho que o irmão mais velho deles. Que foi o prefeito de Florianópolis. Eram 13 irmãos. Que ganhou a eleição do Manuel de Menezes. E se não me engano, o meu avô César Seara, ele foi candidato também nessa eleição. Ele era candidato pelo PTB. Mas aí acho que... não sei o que aconteceu, que eu acho que ele desistiu da candidatura. Eu não sei se ele chegou aí para participar do pleito. Mas ele se lançou candidato. E ele era envolvido também com o Remo, o teu avô? Não diretamente. Não, mais teu pai. Mas como jornalista, o meu pai fala que teve uma regata Oxford e Cambridge, que é a The Boat Race, que eles chamam. Sei. Famosa, tem mais de 100 anos essa regata, que foi disputada, se não me engano, em 56 no Rio de Janeiro. E, cara, foi o evento aquilo. E o meu pai ficou dentro d'água com o meu avô, na frente da chegada ali. A chegada é aqui, a garagem do Flamengo aqui, tinha uma torre que eles construíam e o meu pai ficou nessa torre, dentro d'água, cobrindo a regata com o meu avô. Isso na Bahia, né? Na Bahia Não, na Lagoa já. Quando a Lagoa recebeu o Remo, porque aí teve o aterro. Acho que foi primeiro o aterro do Botafogo e depois o aterro do Flamengo. O aterro era ali em Botafogo, e Flamengo. Na cidade de Botafogo, que as regatas eram ali. Aí aterraram, tinha até o Morro do Castelo, e aí o Remo migrou para a Lagoa. Para a Lagoa. Legal demais. Essas histórias estão no teu livro? Histórias de Remador, o livro lançado agora em Porto Alegre recentemente. Vai fazer o lançamento aqui? Vou. Mostra na tela ali a capa do livro. Histórias de Remador. Tá bem gremista essa capa aí, hein? Os gremistas devem ter... Os colorados é que não devem ter gostado, né, em Porto Alegre? Eu tenho um amigo que é colorado e ele chegou, meus parabéns e tal. Mas a próxima tu faz vermelha. Tá? Legal, mas conta pra nós o que tem nessa obra aí. Essa cor azul aqui foi o cara que fez a diagramação. E por indicação da minha editora, Kelly Pedroso, da editora Pérgamos. E esse azul é para lembrar a cor da água, né? Sim, do mar. É lembrar a cor da água. Mas esse livro aconteceu por conta da pandemia. Enclausurado dentro de casa. Tem uma crônica que chama Histórias de Remador aqui, que é justamente contando como que o livro surgiu.
Então, a minha vontade era contar as coisas que tinham por trás, os bastidores, as brincadeiras que a gente fazia nas viagens e tal. Só que aí o livro ficou... Algumas memórias minhas, algumas histórias de outras pessoas também que eu acabei conhecendo, fazendo as entrevistas. E muitas dessas histórias foram escritas remando. Nos últimos 3 anos. Então, alguns dias eu saí para remar sozinho, no esquife, e então estava eu comigo mesmo ali, e aí vinha as coisas, os paralelos com a vida, os momentos que a gente tem que se desligar um pouco dos problemas, né? Deixar os problemas na rampa. Lá em Porto Alegre tem rampa por causa do rio, né? Diferente aqui de Florianópolis, que a gente bota o pé dentro d'água. Sim. E é mais raiz a coisa aqui. Então a gente deixa os problemas na rampa e vai treinar e sai remando. Então, basicamente, são essas histórias, assim. Porque eu vejo que para um atleta ter sucesso, ele precisa ter muito apoio. Não que eu tenha sido um grande atleta, mas eu tenho certeza que o máximo que eu pude fazer, eu consegui fazer. Porque tinham meus pais me ajudando, né? A minha mãe dava suporte em casa, eu chegava da aula com fome, meio-dia, sentava, comia. Eu não estava nem preocupado se ela tinha feito comida ou não, eu sabia que tinha comida. Então, são coisas assim que quando tu é jovem, aquilo ali é básico. É que nem botar a mão na maçaneta para abrir a porta. Hoje em dia eu vejo que o que a minha mãe fez foi, nossa, demais. Então a gente acordava cedo, saía cedo para treinar. Então são coisas assim que eu procurei colocar aqui no livro. Tem algumas análises sobre o remo, por exemplo, o remo costal, que é praticado no mar aberto ou com onda, que é uma variação que vai ter nas próximas Olimpíadas. Diferente do flat, que eles chamam agora, né? Que é a água parada. Então, são comparativos, assim, algumas reflexões, algumas coisas instigando quem gosta do remo para a gente sair da caixinha, né? Pensar diferente. Por que nós éramos tão poderosos há 70 anos atrás e hoje em dia a gente tem que laçar, caçar gente para vir remar? E o remo aqui em Florianópolis, basicamente, 3 clubes, né? O Aldo Luz, o Francisco Martinelli e o Riachuelo, né? Lá em Porto Alegre, como é o remo? Cara, Porto Alegre já teve, assim, um dos maiores berços de remadores. Grandes nomes de remadores surgiram lá. Por exemplo, o Marcelo Marcilli, mais conhecido como Cabeça, é fruto do União. Teve um outro remador, o Edgar Gissen, ele era belga e por isso chamado de belga. Foi assim, um cara que... Quem viu esse cara remar diz, ó, não vai ter outro aqui no Brasil. Então, tudo fruto lá. E junto com ele depois teve o Harry Klein, que formou a dupla Harry belga, que os caras foram, assim, sensacionais. Muita gente, né, do Rio Grande do Sul. Então, o Almirante Barroso foi, no início, até os anos 40, o clube. Quem remava no Barroso era... E aqui nós tínhamos o Barroso também. Almirante Barroso. Só que aqui era verde e branco, lá eu não sei. Lá é azul e branco. Azul e branco. Azul e branco, assim, do estado. E nessa camisa que o Avaí lançou... Fez agora do Riachuelo. Recentemente aí. E, enfim, o Almirante Barroso era o clube. E aí o União nasceu em 1906. Numa das entrevistas que eu fiz com o Anton Karl Biedermann, que tem mais de 100 anos de idade já, é o patrono do União. Ele disse que o União levou 40 anos para conseguir ganhar o primeiro campeonato estadual. Porque era uma disputa muito acirrada lá. Barroso, União, tinha o Tamandaré também. Que era outro almirante, né? O Guaíba Porto Alegre, que é o clube que eu remo, a gente chama de GPA, né? Que é a sigla. O GPA também era ali, briga. Aí teve mais um outro que era o Duque de Caxias, que era de um pessoal
de família italiana. Sim. Tinha o Vasco da Gama, que era mais gente portuguesa. Mas com relações com o Vasco do Rio de Janeiro, não? Não. Era outro Vasco? É o mesmo nome, mesma cruz de Malta, mas é vermelho e verde. Olha só a cor desse Vasco. Interessante essa história. Era o Vasco da Gama porto-alegrense. É o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vasco da Gama. E hoje esses clubes, quem existe hoje lá? Quais são os clubes? O Tamandaré tem uma garagem lá onde guardam lancha. Não vejo mais nenhum barco de remo sair. O Almirante Barroso tem 2, 3 barcos que saem para remar. Mais remador master para lazer do que qualquer outra coisa. O Vasco da Gama tem uns 2, 3 barcos lá também que volta e meia saem. Teve também o Instituto Grêmio Tricolor, o IGT. Do Grêmio, que era do Grêmio Futebol. Que eu acho que eles, como é que chama? Herdaram as instalações do Duque de Caxias, eu acho. Não tenho certeza. O GPA continua firme e forte lá, lutando contra todas as dificuldades que a gente tem. E é o clube de remo mais antigo do Brasil. Fundado em 1888. Ele e o União hoje? GPA e União são os 2 clubes que fazem... Aí tem outros clubes no estado, em outras cidades? Tem um em Pelotas, que é o Centro Português, 1º de dezembro. E tem uma escola que foi uma academia que foi fundada pelo Wagner Tissot, que faleceu ano passado naquele acidente trágico, na descida da serra ali no Paraná. Estava voltando do Campeonato Brasileiro. Uma carreta tombou em cima. Sim. Sobrou apenas um menino deles lá. E era um projeto que chama Remar para o Futuro. E parece assim que quando fizeram aquele nome ali, escolheram aquele nome, parecia que sabiam que ia ter que ser um nome desse, porque foi uma catástrofe. Aquilo foi uma tragédia assim. Mas a nível de estádio, lá nós temos quantos clubes daí? Então, tem o Vasco da Gama, o Barroso, o GPA, tem o União, tem mais um que foi fundado recentemente, que é uma academia, que é o Team Beach Sprint, que é mais voltado para o remo costal, com o Werner e a Manu. Tem o Centro Português, lá em Pelotas. E tem mais uma associação dos amigos do remo de Eldorado do Sul, que é a Caris. Legal. Que é mais um projeto social, assim. Bacana. Tá bem difundido ainda o remo lá no Rio Grande do Sul. Mas aí assim, o remo do Rio de Janeiro, que é a grande matriz, né? Sempre olhou com atenção os remadores de Santa Catarina, né? Gibran, Fabiana Beltrame, o próprio Trombeta, né? Entre outros nomes, né? Pode também ajudar a lembrar desses fatos. Sim. O Trombeta, ele pegou uma geração áurea. Tinha outro cara aí, o Vandir Kuntz, Raul Bagatini. O Raul é gaúcho. O Vandir é daqui do Rio Grande do Sul. E eles eram tudo jovens que iam para o Rio de Janeiro servir na Polícia do Exército. Sim. Então, os caras tudo estatura forte, grande. E tinha um técnico da seleção brasileira e do Flamengo, que era o Buc, o famoso Buc. E o Buc ia lá e dizia, se tu quiser treinar com a gente, pode treinar. Aí levava os caras lá, os caras tudo do interior, acostumado a ter que botar a mão na enxada lá, trabalhar duro. Os caras iam e para eles era tranquilo. Tanto é que eu falei aí, Raul Bagatini e Vandir Kuntz foram campeões pan-americanos, né? Então foi uma época assim que teve uns caras muito poderosos. O Trombeta também foi assim. O Trombeta começou no Vasco. O Trombeta começou no Vasco. Depois foi pro Flamengo. É o único cara que eu conheço na face da terra que torce pro Vasco e Flamengo. Eu perguntei para ele aqui, ele disse, não, eu sou Vasco e Flamengo.
Eu comecei no Vasco, fui pro Flamengo, mas eu gosto dos dois. Ele tece bons elogios a Eurico Miranda e tal. Na época que o Vasco era forte no Remo também, né? Ainda é forte no Remo, Vasco-Flamengo, tem uma rivalidade tremenda, né? Tem o Botafogo também, né? O Flamengo hoje em dia está muito bem estruturado, né? Está muito bem estruturado. Eles passaram por algumas modificações lá de coordenação. Resgataram o Walter Heim, que era o voga do Doscon, que tirou o 4º lugar na Olimpíada de Los Angeles, junto com o Ângelo Rosso. E o timoneiro era o Gauchin. E quem está como gerente técnico, coordenador técnico, é o Ronaldo Carvalho, que é o cara que assinou a 4ª capa aqui do livro. Legal. Ô Ceará Neto, e as histórias engraçadas do Remo aí, vividas, hein? Vamos dar algumas gargalhadas, porque tem muitas, né? Bom, eu acho que é folclore essa história, tá? E ela não existiu. Quem me contou foi um cara que está aqui no livro, mas já é falecido ele. Dizem, né, que quando terminou uma regata, eles foram trocar as camisas, e era uma regata internacional. E a nossa rivalidade sempre foi contra os argentinos. Sim. E vamos reconhecer, os caras são bons pra caramba. No Remo, os bichos são desgraçados. Ganhar de argentino, né? O Gibran, que cansou de ganhar dos argentinos, é um cara que eu tenho ele no maior conceito por causa disso, né? E é lá no Rio Tigre, né? Lá no Rio Tigre. Eu estive lá ano passado, lá conhecendo, fiquei encantado lá. Quantos clubes são? Ah, não sei, mas... São milhares. Mas tem alguma coisa com futebol também, não? Ou não? Acho que não. Não, é separado. Acho que não. Tem o Buenos Aires Rowing Club, tem o Canottieri, tem o La Marina, tem o América, que um amigo meu me levou para conhecer, tem o Hispano. Olha, eu acho que milhares. Tem uns 8 clubes lá, assim. Mas volta lá a história. E aí queriam trocar a camisa. Sim. A camisa com o argentino lá. Aí chegou o cara lá, o brasileiro. Cambiare a camisa. E o argentino viu que era para trocar, mas o cara, para se fazer de desentendido. Que passa? Não entendo. Aí, cambiar a camisa. Aí começou cada vez, tipo assim, para melhorar o espanhol, né? E começou Sim. cada vez a falar mais fraco, assim. Aí o argentino virou e disse, asmático, não? Mas essa daí eu não sei se é verdade ou não, né? Porque o pessoal aumentava muito as histórias. Mas tinha muito apelido, né? O Remo tinha muito apelido. Aqui o Manezinho que é gozador, né? Tem o Mesquita, que foi presidente do Aldo Luz. Fiz um bate-papo com ele. Ele botava apelido em todo mundo. Ele adora botar apelido nos outros. Grande Mesquita, já teve aqui nessa mesa. Aí eu já perguntei pro Mesquita, já perguntei pro Trombeta, para outros que eu trouxe aqui do Remo, né? O nosso amigo lá, o da federação, esqueci o nome dele, o professor lá. Teve mais uns 2 ou 3 aqui. E quando o remador está em atividade no mar, ele tem uma visão diferente da cidade, né? E a outra coisa que eu fiquei curioso e queria perguntar para ti é os animais marinhos que se veem, né? Que se vê ali tanto aqui quanto em Porto Alegre. Que histórias tens aí nessa vida? Teve uma história lá em Porto Alegre, foi bem interessante essa. Eu nunca tinha visto lontra. E lá de vez em quando tem. A lontra parece uma foca, assim, né? Sim. E ela costuma subir na rampa, porque onde tem a rampa cria craca, e craca chama peixe, e ela vai lá e pega. E aí teve um dia que a gente chegou para treinar cedo, ela tava ali em cima da rampa, né? Aí tal. Todo mundo assim, tal. E a lontra. Aí um cara que tava remando assim, pô, mas de onde será que vem a lontra, né? Aí tinha um cara que tava ali do lado, ele olhou assim e olhou pro céu, tipo assim, vai ver, ela caiu do céu, né? É um bicho da água, né? Então, essa da lontra ficou. E não sei quem foi me falou, eu acho que foi o Naco, que disse que teve uma vez que eles estavam um barco do Riachuelo, acho que era o Ardigó.
falecido Ardigó. Acho que ano passado ele faleceu. E ele estava remando e de repente pulou não sei se foi uma tainha, se foi uma curvina para dentro do barco. Mas era um... O Naco é o Toninho, lembrei do Toninho. Toninho Farias. É. E aí pulou para dentro do barco e veio. O Naco é um cara que seria bom de trazer. Não, já teve aqui. O Naco teve. E teve o outro que é um grandão também, que eu esqueci o nome. Acho que é Vilmar, né? Vilmar? Não sei se é Vilmar. Mas o Valmir Braz. Valmir Braz, isso mesmo. Aqui na nossa região, a gente sabe, né, além de lidar com o remo, tu fizeste parte da questão da obra da ponte, né? Da terceira ponte ali, a Pedro Lírio Campos. É uma região também de pescaria, vários animais, né? Tartarugas e peixes, né? Tem aquela história do Mero, que foi pego ali embaixo da ponte de Celulose. Então, os remadores acabam dando de frente com essas situações, essa vida marinha, né? Uhum. É uma vantagem que a gente tem, né? Da gente estar em contato com a natureza. A grande vantagem do remo é essa, cara, porque aqui em Florianópolis mesmo é uma maravilha, pô. Tu pode... A última vez que eu remei, eu fui lá pro Bom Abrigo. Pô, fazia um tempão que eu não ia pra lá, cara, remando. Por conta do vento, né? Tem a ver com o vento. Se o vento é norte, a gente vai pra Bahia Sul. Se o vento é sul, a gente vai pra Bahia Norte, né? A gente sempre tá... Foge do vento. Foge do vento. E só que lá pro Bom Abrigo não é sempre que dá bom. Tem que ser quando tá bem calmo. E tava super calmo, cara. Então aí passa lá por fora, vê todas aquelas pedras lá, Praia do Meio, Praia da Saudade, o próprio Bom Abrigo ali. Aí quando tu entra ali tem aquela baía grandona. Sim. Que contorna toda ali a ponta de baixo. E o relevo de Santa Catarina é maravilhoso, né, cara? É cheio de morro aqui, né, cara? Então, cada lugar que tu rema tem a sua peculiaridade, né? No Rio remasse? Já remei na Lagoa lá. Remei em 82 e 83 eu remei lá. Já remei em São Paulo também. Qual a diferença, hein? Lagoa, mar, rio, né? Cara, Porto Alegre, Rio. Aqui, mar. Rio de Janeiro, Lagoa. Assim, ó. Agora nós estamos numa fase bem complicada em Porto Alegre, porque o rio está muito cheio. Então, quando tu sobe o rio, é uma correnteza contra terrível. Aí, quando tu volta, chega a volta rindo. Lá no Rio de Janeiro, a lagoa de manhã cedo ela é bem calma. A partir das 9 horas começa a entrar vento. Então, quando tem competição, muitas vezes pega umas ondas lá bem xarope, lá, bem chato de remar. São Paulo é ruim porque... São Paulo é no Rio? É uma paralela da Marginal Pinheiros, na USP. Foi escavado uma raia, construído uma raia, foi feito... Né, antigamente era no Tietê. Era no Tietê. Mas isso já faz bastante tempo, já. Que aí o rio ficou muito poluído e tal, e aí começaram a retificar o rio também. E aí foi quando a raia da USP surgiu, que eu acho que foi em 62, eu acho, 63, que teve uns Jogos Pan-Americanos, um 8 do Martinelli foi vice-campeão pan-americano lá. Uhum. O Valmir não estava nesse 8. Passig, o professor Val da universidade, que é um figuraço também. Esse cara aí... Vamos trazer. Esse daí... Esse aí tem história boa para contar. Mas conta aí, continua. E aí, faz um comparativo. E aí em São Paulo a raia é bem mais pesada, porque ela não tem tanta profundidade. A lagoa a raia é rasa. No Rio a água é meio salobra, mas dependendo do vento ela acaba pesando. Então quem conhece melhor a lagoa e rema mais pela raia mais do meio, às vezes tem vantagem. Aí dependendo do vento já tem desvantagem. Aí se tu tá mais encostado, se o vento vem ali de Ipanema, aí já pega contra. Então tem assim algumas peculiaridades. Brasília também, é o lago, bem pesado. Paranoá. O vento é pior onde? Acho que aqui em Florianópolis é pior. É mesmo, né? Aqui a gente tá mais aberto, né? Mas lá em Porto Alegre também o vento não é brabo lá? Tem também, só que como lá é um arquipélago,
e as ilhas estão muito próximas, tem alguns canais ali que tu consegue fugir um pouco. Lógico, se tu pegar, remar no canalzão ali, no cais, ali é bem aberto. Ali É que quando... aqui tem o vento sul e o nordeste, né? O sul é pior do que o nordestão, né? Onde tem vento sul, estraga tudo. Aqui, em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, dependendo se o vento sul for muito forte também, bagunça tudo. No Rio de Janeiro, levanta onda. O vento sul é fogo, porque é vento de rajada, cara. Então, ele sopra forte e mais forte. Sim. O Nordeste, a não ser quando seja aqueles brabão, assim, de encarneirar tudo. Mas no Nordeste, ele é mais constante, assim. São os ventos do nosso dia a dia, né? Aliás, são patrimônios, né? Patrimônio. São patrimônios porque a gente está acostumado, né? Aquela refrescada, quando vem o vento sul numa estação média, mas quando é no inverno é bravo. Ainda mais com chuva. Ainda mais com chuva, né? E as lembranças das competições aqui na ilha, hein? Quais são as boas lembranças? Cara, tem uma competição que, inclusive, o Gibran disse depois que foi um dos motivos dele ter começado a remar. Foi em 84 e 85, que foi a Regata Internacional Topper. Que meu pai organizou. Ele conseguiu um patrocínio com a Topper, trabalhou com o Roberto Alves, que na época estava na TV Cultura. Para fazer a transmissão ao vivo. Já tinha sido feita em 83, o Roberto Alves transmitiu o primeiro campeonato estadual ao vivo, que foi lá na Beira-Mar Norte. Eu era júnior, mas remei na Pro do 8, ganhamos. Teve a participação aí dos clubes nacionais, né? Nessa competição? Teve, o Flamengo teve aqui. Esse cara que eu falei, o Walter Heim, ele remou na prova do 8. Os irmãos Carvalho, o Ronaldo remou, eram os vogas do 8. Ele, o Ronaldo era o voga, o irmão dele, o Ricardo. Eles já tinham sido campeão pan-americano no 200. E então foi uma regata assim histórica, muito badalada. Teve um argentino, Dimid, que foi o remador, foi campeão europeu remando, foi vice-campeão olímpico. Um puta remador. E ele veio como técnico. E coisas que eu fui saber por causa desse livro aqui, que eu não sabia. Esse cara, o Dimid, foi jantar lá na nossa casa de noite. Porque o Vujans, que foi um técnico da Alemanha Oriental que o pai trouxe para nos treinar aqui, conhecia o Dimid. Claro, Europa, né? Os bons se conhecem, né? Sim. E aí eles foram jantar lá em casa. Só que como eu tinha ganho essa regata, que a gente ganhou de uma guarnição do Flamengo, eu saí para comemorar com meus amigos, né? E tô querendo saber se Dimid vai jantar na minha casa ou não. O cara era uma sumidade, meu. Então essa regata foi uma regata que marcou muito, porque tinha uma multidão, assim, sei lá, umas 5.000 pessoas, eu acho, assistindo a regata. Foi uma coisa marcante, né? Bacana. E hoje, como é remar hoje? Chegando daqui um mês, você vai fazer 60 anos. Como é remar hoje? A única coisa que muda é o fôlego. Porque é a mesma coisa. Na hora de alinhar para competir, que o juiz diz, atenção, sai. O frio na barriga é igual. Tu acha que tu vai morrer quando dá a largada, que tu dá as primeiras 30 remadas, que aí dá aquela adrenalina assim, e aí a gente começa a entrar na parte mais do percurso. Aí a gente pensa, eu não vou aguentar. Mas não, vai embora e... Só que lógico, né? Hoje em dia a gente procura mais terminar um treino em condições de fazer o do dia seguinte, né? A gente se puxa bastante, mas o esplendor físico já não é mais o mesmo, né? O Odilon Maia, agora, 97 anos, foi campeão lá na Espanha, cujo seu apelido é Cocoroca, já teve aqui também.
Não foi o Mesquita que botou esse apelido, Cocoroca? Não. O Cocoroca veio antes. Mas ele é um grande espelho, né, para os remadores. O Odilon, quando eu comecei a remar em 80, ele tinha 51, 52 anos. E eu pensava assim, o que esse velho tá fazendo aqui que não tá em casa descansando? Quando eu voltei a remar, eu tinha 54 anos, a idade dele. E aí eu ficava pensando, eu acho que aquele velho tinha razão. Porque ele nunca parou de remar. Ele sempre se manteve remando. Ele teve alguns períodos, assim, por conta do trabalho dele, que ele viajava muito, que ficava afastado um pouco, voltava e tal. Mas ele nunca abandonou, tipo eu, assim. 97 anos. Não tem quem bata ele. Vai ser difícil. Vai ser difícil alguém com tanta longevidade assim. Ele teve aqui, botou as medalhas todas na mesa, faltou espaço. Eu nunca vi tanta medalha. Mas principalmente depois, como Master, é que ele teve muito mais êxito. Ele foi um bom remador também. Mas não tinham tantas competições como tem hoje em dia. E principalmente naquela época era o remador com 25, 28, 30 anos, acabou. A vida do atleta não acabava. Tinha o Liquinho quando eu comecei a remar, e já estava com seus 28 anos. E tipo assim, eu pensava, o Liquinho já está no fim da carreira dele. Dali para frente é que ele começou a... Porque muita gente acaba parando, né? Abandona o remo. E eles não, eles seguiram. Hoje o atleta profissional, mesmo, categoria profissional, até que idade? Não existe limite de idade. Tinha um número naquela época que eles diziam que o auge do remador era com 29 anos de idade. Que era quando ele conseguia o ápice da sua forma, seu esplendor cardiovascular e resistência e força e potência. Essa idade. Maher Drysdale, que foi bicampeão olímpico, ele tinha 32 ou 34 anos, quando ele ganhou o esquife no Rio de Janeiro. O Karppinen foi tricampeão olímpico, acho que ele tinha 34, 36, eu acho, quando ele ganhou a última Olimpíada. Então, o Olaf Tuft, que é um norueguês, também remou 5 Olimpíadas. O Steve Redgrave, que é o mais... Foram 5 ouro olímpico. Esse cara ganhou, acho que a última Olimpíada dele, ele já estava com quase 40 anos de idade, 38, acho. Mas esse cara é único. Não tem outro. Faço o que ele fez, não... Quem gosta mais de remo? Tu ou o teu irmão Eduardo? Não sei, cara. É uma coisa difícil isso aí, porque o Du foi uma coisa assim... Aquele ouvido que ele tem para bateria, sim, que poucos têm, ele já tinha quando ele era guri, cara. No barco. No barco? No barco. Com todo respeito a todos os timoneiros que eu já tive, mas como o Du, nunca tive um timoneiro tão bom, cara. E ele era novinho, ele falava fino ainda. Então, ele tinha uma sensibilidade, cara, porque a gente usava muito 4-com naquela época. E o 4-com, o timoneiro vai deitado na proa. Então, ele não vê nada da guarnição. Ele se guiava muito pelo ouvido. Pelo ouvido. E ele sabia, cara. Ele sabia pelo barulho se era o voga, se era o solta-voga que não estava entrando junto, se... Cara, era impressionante, meu. E ele aprendeu assim, ó, ouvindo muitos remadores mais velhos, dicas, outros timoneiros, o seu Curvina, o Álvaro Elpo, que morreu com 104 anos de idade. O que tem de apelido é uma grandeza, hein? Curvina, Cocoroca. Falta só a tainha. Uma vez eu cheguei para ele, ô senhor Alvim, Álvaro, né? Alvim, por que o seu apelido é Curvina? Já viste os olhos da Curvina, que cor que é? Aí eu olhei pro olho dele todo vermelho, né? Ele tinha os olhos vermelhos. Aí eu disse, entendi. Curvina, Cocoroca, só falta a tainha, amiga.
É verdade, são histórias do Manezinho. Manezinho é gozador, né? Ó. Não, aqui... Sente falta do Manezinho morando em Porto Alegre? Do jeito de ser, das piadas, enfim. Aqui a gente é mais engraçado, a gente... Sei lá, a gente não vê tanto problema. O pessoal do Rio Grande do Sul parece que a proximidade com a fronteira, aquela necessidade de estar sempre alerta das invasões castelhanas, aquilo eu acho que permanece. Eu brinco para minha esposa, que é gaúcha, que o gaúcho ele valoriza mais a peleia do que o resultado, né? Ele valoriza mais a briga, a discussão, do que o resultado. Tipo, às vezes não... ganhar a discussão é mais importante do que o resultado da história. Sim, sim. E isso eu não noto aqui, assim, a gente é mais conciliador. Tem, lógico que tem os brabinhos também, os nervosinhos, mas... Porque é raro o Manezinho sair daqui pra morar pra lá. O comum é o gaúcho vem pra cá, a colônia gaúcha vem pra cá faz tempo, tem muitos gaúchos. Hoje temos... Antes eram só os gaúchos, agora são vários de outros estados, outras cidades, enfim. Mas é raro o Manezinho morar em Porto Alegre, né? Sim, eu conheço o teu caso, eu conheço, acho que tá lá ainda o irmão do Bolacho, o Gu. O Gu, né? Também morava em Porto Alegre. Mas todo mundo fala, dizendo, pô, mas o que tu tá fazendo aqui, pô? Aquele paraíso lá, eu tô trabalhando aqui, cara. E vai ser difícil para eu voltar para cá. Só o dia que eu tiver com muito dinheiro, não tiver que me preocupar com dinheiro. Mas... Ô, Ceará Neto, e a turma do Varra Enxuga, hein? Quero saber as histórias para a gente documentar aqui também. O Acácio não quis vir dar entrevista aqui. Não quis? Um dia eu ainda vou convencê-lo, né? O Fernando também tá mapeado. Mas eu quero saber as histórias aí dessa juventude que marcou a época. O Acácio ele não quer vir aqui pelo seguinte fato. Vão dizer que foi ele, mas não foi. Tinha um amigo nosso, que é gaúcho. Ele não era, né? Ele é gaúcho, né? Sim. E eles foram um final de semana, acho que lá pro Balneário Daniela, na casa do meu primo, do Guto Seara. Guto Seara. E ele levou os cadernos para estudar lá. E aí pegaram o caderno do cara, fizeram várias dedicatórias no caderno dele com mercúrio cromo. Várias poesias, assim, coisas que daria até para falar aqui, só eu não falo agora porque eu não me lembro, mas os adjetivos que foram utilizados. E quando o cara olhou assim, disse, pô, mas o que fizeram aqui? E dizem que pintaram os dedos do Acácio com mercúrio cromo. Até hoje, não sei se aconteceu isso mesmo, se pintaram os dedos dele ou se foi ele que fez aquilo de propósito. E o que foi escrito ali no caderno do cara. Então, virou uma lenda. Uma lenda. O Acácio Carreira é uma pessoa boníssima, ele continua com um bom espírito. Né? É um grande amigo, ele é um cara... Ele é um aglutinador, ele é o líder, líder maior. Aliás, o Varra Enxuga vai fazer 45 anos agora, né? 45 anos dentro de alguns dias. Agora em setembro. Em setembro. Para a gente fechar, Ceará Neto, como entusiasta, atleta do remo, qual é o teu sonho? Cara, o meu sonho é poder chegar nas garagens de remo e encontrar centenas de jovens praticando remo. Hoje de manhã eu ainda dei os parabéns lá para os professores, para um dos professores do Aldo Luiz. De novo, a casa tá cheia com juventude e brincadeira e aquela farra que a juventude faz, porque isso que é o futuro. Nós, os Master, ajudamos, a gente contribui, a gente tem experiência, a gente consegue conciliar as coisas, mas quem faz o remo mesmo é essa juventude. Então, o que eu gostaria é que esse livro aqui tocasse o coração das pessoas, para as pessoas terem essa vontade, essa curiosidade de conhecer o remo. Mesmo que as pessoas não pratiquem o remo, mas que prestigiem, que valorizem, que vão lá para torcer,
Porque eu tenho certeza, cara, que se tu... Não sei se tu torce para algum dos clubes aqui. Não, eu sou simpático declarado pelo Riachuelo. Né? Eu ia dizer... Pelo tu, azul e branco, né? como A história, é a história do Avaí com o Riachuelo. Aí tu não tem como ser outro, né? Ser o Martinelli e o Aldo Luz por conta disso. Mas o doutor Aderbal, que foi patrono do Avaí, foi patrono do Aldo Luz. Do Aldo Luz. Né? Enfim, mas é só uma simpatia, né? Mas eu tenho certeza que se tu chegar lá na beira d'água e tu ver o azul e branco, o branco do Aldo Luz e o vermelho do Martinelli e o verde Do América. Tive lá recentemente. Se tu vê ali, mesmo que se tu não souber quem tá remando, tu vai gritar. Não tem como, cara. E é bonita, a regata é bonita. Reúne a família, sobretudo quando dá um dia bonito, é muito gostoso. Um domingo de manhã, ali na beira da ponte, vendo os barcos passarem, aquela agitação toda, né? É um programa da cidade. E agora vai melhorar com a obra lá, né? Com a obra do parque, vai ganhar mais visibilidade, mais segurança, melhores equipamentos, enfim. Cara, o remo aqui em Florianópolis, depois que eu conversei com o Francisco Schmidt, esse foi um grande remador do Aldo Luz. E a esposa dele é neta do Hercílio Luz. Sim. Então, quando eu fiz o bate-papo com ele, cara, ele me contou muitas coisas do Aderbal, do Irineu Bornhausen. Sim, da história da cidade. Da história política da Que cidade. eles eram adversários políticos, Sim. né? Embora, assim, a forma de pensar fosse semelhante, mas eles eram lideranças adversárias. Mas os dois eram do Aldo Luz. Tanto que ele disse que o Aldo Luz era conhecido como o clube dos governadores. Na hora do remo, todo mundo era amigo. Aí eles iam lá pro canto deles lá e ficavam conversando entre eles lá, ninguém se metia. E eles estavam lá. E quando subia no palanque, um era de um lado, o outro era do outro. Legal essa história, né? Ô, Ceará Neto, pra gente receber aqui, quando lança em Floripa? Eu tô numa dúvida se vai ser no dia 24 de outubro ou se vai ser no dia 28 de outubro que eu tinha pensado originalmente. Porque dia 28 vai ter dia 29 vai começar uma competição em Porto Alegre. Então o pessoal já vai começar a viajar a partir do dia 28 aqui. Então eu acho que eu vou antecipar para o dia 24. Histórias de Remador, Ceará Neto, mais uma obra para a literatura esportiva, literatura do remo, um esporte que fez história, faz história e continua sendo um esporte muito importante. Obrigado pela tua presença aqui no Café e Prosa. E a tua história de vida está eternizada aqui nos anais da TV Câmara. Obrigado, Vandrei. Foi um prazer poder bater esse papo aqui e estamos à disposição. Maravilha! Ceará Neto, ele que é autor do livro História de Remador, manezinho que mora em Porto Alegre, contribuindo com a história da nossa cidade e com a memória de Floripa aqui na TV Câmara. Supervisão técnica de Tiago Veríssimo e a direção-geral da TV Câmara da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima.